Irmãos, nós estamos muito contentes, a igreja está muito contente. Domingo passado à noite nós tivemos 9 batismos. Não sei se eu contei, gente, foram 9, né? E batizando lá dava vontade de não sair mais de dentro do batistério, né? Que continuasse aqui. E nós estamos muito contentes também, porque esses irmãos estão aqui no culto, né? O irmão Hugo, a irmã Rossana e outros irmãos, o Anília, o irmão Nésio Matias, né? E outros irmãos Adolfo, os irmãos se batizaram, estão aqui já, como de costume eles já faziam antes de se batizarem, estão aqui no culto da manhã, sempre firmes, né? Isso é uma alegria muito grande para a nossa igreja. Vamos continuar testemunhando de Cristo. A igreja deve continuar fazendo isso, né? Para continuarmos trazendo muitas vidas preciosas a Jesus. Essa manhã nós vamos refletir na palavra de Deus sobre um assunto que está ligado a isso. A nossa proclamação do Evangelho, ao crescimento da igreja, né? As pessoas crerem em Cristo. Santificação é algo essencial para isso. Abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 12 a 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 12 a 21. O que nós vamos ler agora é uma parte da oração de Jesus. Alguns chamam de oração sacerdotal. Nós gostamos, né, de dar títulos, de dar rótulos, segundo a nossa interpretação, para os textos da Bíblia, né? Quando Jesus ensina os discípulos como deveriam orar, aí nós já colocamos lá um nome, oração do Pai Nosso, né? Essa oração aqui colocaram um rótulo também, oração sacerdotal. Mas o fato é que, independente de qualquer rótulo que nós coloquemos, Jesus estava aqui no final do seu ministério, sabendo que brevemente seria preso, cumpriria a sua missão de dar a vida na cruz por nós. Ele estava orando, pedindo a Deus, não só pelos discípulos daquele momento, mas por todos os discípulos que viessem a crer nele. Então, é óbvio, isso inclui nós também que estamos aqui hoje. Então, nós vamos ler um trecho, uma parte dessa oração de Jesus em nosso favor. E interessante que Jesus aqui não pede que nós sejamos ricos. Jesus aqui não pede para Deus nos proteger de perseguições. Não. O que Ele pede por nós? Vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 12 até o 21. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos começar pelo final da leitura, versículo 21. Qual era o desejo de Jesus e que ele pediu a Deus? Qual era o desejo de Jesus, o propósito de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja, para as suas igrejas? Versículo 21. Para que todos, primeiro deles, são dois, para que todos vivamos em verdadeira comunhão. Comunhão tão grande que nessa mesma oração, Jesus chega a dizer: como eu e tu somos um, falando com Deus, né? Jesus tinha perfeita unidade com Deus, Jesus tinha perfeita comunhão com Deus. Então, quando ele diz, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu e ti, que também sejam um em nós, Jesus está pedindo a Deus que nós tenhamos comunhão perfeita. É propósito de Deus para nós, é propósito de Cristo para nós, que nós tenhamos comunhão perfeita. E qual o outro propósito de Cristo que ele pediu ao Pai? Para o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como decorrência dessa comunhão perfeita, as pessoas creiam no Evangelho. Como consequência dessa nossa proclamação do Evangelho, dessa nossa pregação do Evangelho, feita em comunhão perfeita, que as pessoas creiam em Jesus, creiam que Ele foi realmente enviado por Deus. Agora, a gente voltando atrás no texto, quando nós retrocedemos no texto, nós percebemos que para isso é necessário uma coisa muito importante, que Jesus pede a Deus com insistência até. O que Jesus está pedindo? A gente voltando atrás, para que essas duas coisas existam na igreja: santidade, santificação. Só existe na igreja verdadeira comunhão. E nós realmente só alcançamos êxito na pregação do Evangelho se nós realmente nos santificamos. Vejam que Jesus, antes de pedir essas duas coisas a Deus, ele intercede, ele pede com insistência a Deus a respeito da nossa santificação. Vejam que isso faz parte do crente. O crente precisa realmente se santificar. Vejam que Jesus diz aí no versículo 14, que Ele nos deu o quê? A palavra. E por termos a palavra de Deus em nós, nós não somos do mundo. Ele diz, porque não são do mundo, o mundo os odiou.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, no que diz respeito a seus valores, até mesmo as estruturas sociais que existem no mundo, tudo isso está na mão do maligno. E o crente que recebeu a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus em si, que foi transformado pela palavra de Deus, ele nunca vai ser amado pelo mundo. Sempre vai ser antagonizado, sempre vai ser hostilizado. O crente sempre vai ser instrumento de Deus para que o mundo seja confrontado com a sua palavra. Onde está o crente? Onde está o crente, ele confronta o mundo com a palavra de Deus, porque ele tem em si a palavra de Deus. E Jesus já falou isso. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque são do mundo. Digo, não são do mundo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós temos, portanto, meus irmãos, a mesma natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O Senhor Jesus, mais adiante aqui, diz: por eles eu me santifico. E Jesus deixa claro aqui que também quer que nós nos santifiquemos. A nossa natureza não é a natureza do mundo. A nossa natureza, meus irmãos, é a natureza de Cristo. Domingo passado à noite, nós examinamos aqui Paulo falando das obras da carne e do fruto do Espírito. E nós vimos que o fruto do Espírito é um retrato de Cristo. É um retrato do caráter de Cristo, é um retrato das virtudes de Cristo, que Deus vai produzindo em nós, vai aumentando em nós, quanto mais nós andamos em Espírito, quanto mais nós nos submetemos a Ele. A nossa natureza, portanto, não é a natureza do mundo pecaminoso, mas é a natureza de Cristo. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Nós não somos do mundo. É interessante que Jesus diz aqui, pedindo a Deus, que Ele está pedindo, não que Deus nos tire do mundo. Olha aí o versículo 15. Nós estamos vivendo no meio desse mundo. Mas o apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter sempre isso muito vivo em nossas mentes. Nós não somos iguais. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Mas nós estamos aqui nesse mundo. E o pedido de Jesus a Deus qual foi? Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Do mal, do maligno. Daquele que é o mal em pessoa, que é Satanás, que a Bíblia diz que é o tentador. Jesus está falando em santidade. Então, é muito claro que quando ele pede para sermos guardados do maligno, ele está pedindo a Deus para nós não cairmos nas tentações, nas ciladas que o maligno arma para nós pecarmos. Jesus está pedindo a Deus que Ele nos guarde. Se Jesus pediu, Deus nos guarda sim. De maneira que quando nós pecamos, nós nunca podemos jogar a culpa em Deus. E às vezes tem crente que faz isso, né? Quando peca, eu sou tão fraquinho, foi Deus que me fez assim, tão fraquinho.
Eu peço a Deus para não pecar e assim mesmo peco. Deus está fazendo a parte dele. Deus nos avisa, tá? Deus nos adverte, Deus nos esclarece. Olha aí, cuidado, corre daí, sai daí, rapaz. Para com esse tipo de raciocínio que você está fazendo na tua cabeça. E às vezes a gente não dá bola para nada disso. Quando o crente peca, é porque quer pecar mesmo. E não tem nada que ficar se justificando. E às vezes até jogando a culpa em Deus. Não. Jesus pediu para Deus nos guardar do maligno. E Deus atende. Deus está nos guardando do maligno. Nós precisamos fazer a nossa parte e deixar que essa nova natureza que nós temos em Cristo fale mais alto. Nós precisamos deixar que essa nova natureza que nós temos, semelhantes a Cristo, fale mais alto. Nós precisamos realmente nos santificarmos, assim como Jesus tanto pediu a Deus. E Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 17. Uma das armas mais poderosas para nós cumprirmos esse desejo de Cristo, a nossa santificação, é a palavra de Deus. Dizem que aqui nessa contracapa da Bíblia, que vem em branco, né? Da Bíblia de Moody, que foi um grande pregador, um grande evangelista, dizem que ele escreveu aqui o seguinte: esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará dele. Esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará dele. Experimenta ficar sem ler a Bíblia. O mundo que jaz no maligno vai procurar sempre amoldar a sua mente. O mundo que jaz no maligno vai procurar amoldar os seus desejos. Experimenta ficar sem ler a Bíblia. Agora, aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele realmente é santificado na verdade. Quando nós realmente nos alimentamos da palavra de Deus, constantemente, nós vamos nos separando do pecado. Realmente, Deus vai atuando em nós. Essa nova natureza que nós temos em Cristo vai falando mais alto e nós vamos realmente nos santificando, como é o desejo de Cristo, como é o desejo de Deus para nós. E aí acontece na vida da igreja esses dois efeitos da santificação que Jesus também pediu a Deus. Quando nós nos santificamos, então acontece a verdadeira comunhão. Comunhão significa repartir algo em comum. E a nossa comunhão, ela principia justamente de nós termos uma mesma nova natureza em Cristo. A nossa comunhão começa aí. Somos iguais na nossa natureza, agora que entregamos a Cristo como Salvador. Podemos ser diferentes em nossas personalidades, né? Em nossos gostos pessoais, podemos ser diferentes, mas na nossa natureza, no nosso caráter, agora somos iguais. Compartilhamos isso. Compartilhamos o fato de que Deus agora está fazendo a mesma obra em cada um de nós, que é de produzir o caráter de Cristo.
Começa aí a nossa comunhão. E quanto mais nós nos santificamos, mais vai aumentando em nós esse caráter de Cristo. E a nossa comunhão cada vez é maior também. Cada vez nós somos um com Cristo, cada vez nós somos um com o Pai, no que diz respeito ao caráter, no que diz respeito aos desejos, no que diz respeito aos propósitos. Comunhão é muito mais do que estar sorrindo um para o outro. Isso é bom, isso é importante também. Mas a nossa comunhão começa por aí, compartilharmos a nossa nova natureza em Cristo, a nossa santidade. Quanto mais nós nos santificamos, mais nós vamos compartilhando essa natureza, nossa comunhão é cada vez maior. Agora, se nós não nos santificamos, isso não acontece. Pelo contrário, porque quando nós nos santificamos, o que o mundo faz, como eu falei, é procurar nos amoldar ao pecado. E quando nós vamos nos amoldando ao pecado, a nossa comunhão não acontece. Podem acontecer relacionamentos interpessoais, podem acontecer ajuntamentos religiosos, mas se nós estamos dando lugar ao pecado, a comunhão verdadeira não acontece, não. Mas se nós estamos realmente nos santificando, se nós estamos vivendo movidos por esse desejo, por esse propósito, cada vez mais permitindo que Deus vá nos santificando, então aí sim, nós temos uma verdadeira comunhão. Nós aí realmente nos tornamos um. E aí, quando nós estamos vivendo assim, quando há essa verdadeira comunhão resultante da nossa santificação, aí também nós cumprimos a nossa missão verdadeiramente. Quando nós nos santificamos, aí nós cumprimos a nossa missão verdadeiramente, né? Jesus fala aqui que quando nós vivemos em comunhão, as pessoas dão crédito ao Evangelho. As pessoas veem que não é só uma questão de palavras, quando nós estamos vivendo essa verdadeira comunhão. As pessoas veem realmente a transformação que Cristo faz em nossas vidas. As pessoas veem que realmente nós estamos vivendo em amor, não aquele amor de pieguismo, mas que nós estamos vivendo o verdadeiro amor de Cristo. E aí as pessoas dão crédito ao Evangelho. Nós mesmos, quando estamos vivendo em santidade, em comunhão, nós nos dedicamos à pregação do Evangelho. Quando nós não estamos vivendo em santidade, nós negligenciamos o testemunho do Evangelho. Quando nós buscamos realmente a santificação, nós nos importamos também com os perdidos. Por isso que Jesus diz aqui no versículo 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando há essa verdadeira comunhão, há comunhão também em torno do propósito maior, do nosso propósito maior, que é a salvação dos perdidos. Nós compartilhamos a mesma natureza e nós compartilhamos a mesma missão, proclamar o Evangelho, salvação dos perdidos. E a santificação nos leva a isso, meus irmãos. Vejam aí, por exemplo, agora, para terminar, eu gostaria que os irmãos vejam aí o versículo 13. Olha o que Jesus diz: mas agora vou para ti, e isto falo no mundo,
para que eles tenham o quê? A minha alegria completa em si mesmos. Aí Jesus começa a pedir essas coisas. Olha, meus irmãos, para concluir, a nossa alegria só é completa, só é verdadeira. E é interessante também que Jesus diz, para que eles tenham a minha alegria completa, o que mais? Em si mesmos. Completa e dentro de nós, de maneira que não depende de mais nada. Não depende de mais nada, porque é completa em nós mesmos. Jesus quer dar essa alegria para a gente, mas essa alegria está justamente nessas coisas que Ele pediu a Deus. A nossa alegria é completa dentro de nós mesmos, se nós buscamos essa vida de santificação. Nisso está a nossa verdadeira alegria, meus irmãos. A nossa verdadeira alegria não está em dinheiro, não está em prosperidade, não está em realizar todos os projetos que sonhamos. A nossa alegria completa em nós mesmos é quando nós realmente nos santificamos e assim vivemos em comunhão e cumprindo a nossa missão de levar o Evangelho com essa maneira eficiente, né? Porque é feita em santidade, em comunhão, levar o Evangelho às outras pessoas. Nisso está a nossa verdadeira alegria. Se nós vivemos esse estilo de vida de santificação, que produz comunhão e proclamação em nossas vidas, nisso está a nossa verdadeira alegria. Como produz realmente alegria em nossas vidas? Quando nós estamos vivendo de maneira agradável a Deus. Como produz alegria em nossas vidas a nossa comunhão verdadeira? Como produz alegria em nossas vidas quando nós estamos sendo realmente úteis para que o mundo creia em Cristo? Aí está a nossa verdadeira alegria, alegria completa em nós mesmos. Então, meus irmãos, não vamos esmorecer, não. Vamos continuar colocando como prioridade em nossas vidas. Vamos continuar buscando vida de santificação. De que adiantaria se eu estivesse aqui na igreja todo domingo e não estivesse buscando vida de santificação? Eu seria o quê? Um discípulo ou um beato? Ah, então eu vou deixar de ir à igreja todo domingo. Não, não é isso aí não. É muito importante, é muito bom, né? Estarmos juntos, cultuando na presença de Deus. A Bíblia até manda isso. Mas não é só isso. É realmente buscarmos vida de santificação. Aí o nosso ajuntamento será verdadeira, aí o nosso ajuntamento é verdadeira comunhão. Aí nós estamos realmente anunciando o Evangelho de maneira que o mundo creia. Aí realmente nós sentiremos verdadeira alegria, alegria completa em nós mesmos. Amém.